Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores, essa rede maravilhosa de aprendizagem, de compartilhamento, de construção do conhecimento. Aqui você não é só um telespectador, aqui você nem é um telespectador. Aqui o convite é para que você seja protagonista, é para que você seja autor. Então pode chegar, encontre o seu lugar aqui na Rede Pedagógica e venha fazer parte da maior e melhor experiência de aprendizagem. 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. A nossa formação continuada, gratuita, semestral, completa, com certificado gratuito de 120 horas que você só encontra aqui na Rede Pedagógica. Formação de qualidade, de excelência, com profissionais renomados, profissionais que são referência nos tópicos que são apresentados a cada edição da Semana Rede Pedagógica. Nós estamos na 19ª edição, isso significa que já fizemos outras 18 e todas elas estão gravadas e disponíveis na nossa plataforma de cursos online, a RP EAD. E você pode ter acesso a todo esse conteúdo e emitir certificado ao término de cada formação se você se tornar um assinante da Rede Pedagógica. E eu quero aproveitar aqui essa abertura de segundo dia de programação para cumprimentar, mandar um beijo, um muito obrigada para todos os assinantes da Rede Pedagógica que confiam no nosso trabalho e que estão investindo em si mesmos. Gente, o custo é bem pequenininho, mas a entrega é gigantesca. Custa apenas R$10 por mês você ser assinante da Rede Pedagógica e ter acesso a vários cursos online com certificado, inclusive cursos adicionais à sua escolha de acordo com seus objetivos. E todo semestre tem formação gratuita com certificado aqui. Se você ainda não se inscreveu na 19ª Semana Rede Pedagógica, ainda dá tempo de participar. Nós começamos as gravações ontem e vamos juntos até o dia 3 de agosto. Mas todo o conteúdo é inteiramente gravado e fica disponível na plataforma gratuitamente até o dia 3 de setembro. É tempo suficiente, tempo de sobra para você completar essa trilha de aprendizagem e emitir o seu certificado, sem pagar nada. As inscrições continuam abertas em redepedagogica.com.br. Se você já se inscreveu, você pode indicar a nossa formação para os seus amigos e para os seus contatos. Olha, aprender na rede é diferente. Pessoal, e hoje tá incrível, eu tô muito feliz com o dia de hoje na programação, porque quem vai participar conosco é o Lino de Macedo, né? O Lino, ele é psicólogo, ele é doutor, ele é um grande educador, né? Ele é um expoente mesmo da área de educação, de psicologia, de desenvolvimento humano. Ele estuda, né, principalmente a obra de Jean Piaget, que tem tudo a ver com a nossa formação pedagógica, e ele é assim, um amigo da Rede Pedagógica, né? O Lino é mais que um professor aqui na Rede Pedagógica, ele realmente é um amigo do projeto já há algum tempo e que está sempre aí servindo pra gente conteúdo de qualidade, conteúdo inédito, conteúdo bem preparado para você que faz parte da rede. Boa noite, Lino, tudo bem? Boa noite, Érica. Érica ou Quiquinha? Ah, agora é Érica, né? Agora é a Érica. Para quem Gostei, não... gostei do personagem Quiquinha. Você gostou? Gostei. Ela é hiperativa. Ótimo. Pessoal, a Kikinha é a fantoche que eu tava usando, ficou gravado na live anterior a essa. Quem quiser depois pode ir lá no feed assistir. Lino, tô muito feliz com o dia de hoje, né? Porque Ah, a gente eu vai falar de também. um tópico que eu gosto muito,
que são direitos humanos. E eu Sim. fiquei assim impressionada com a sua sensibilidade ao compor o material que seria utilizado hoje, né? Eu gostei muito da abordagem que você fez, falando aí dos direitos humanos ao longo do ciclo da vida. Que coisa linda! Olha, como pode um conteúdo que ao mesmo tempo é técnico, pedagógico, porque é trabalho, é teoria, ser tão bonito, tão poético, Lino, você arrasou. Ah, obrigado. Então, Érica, de fato, eu acho que vale a pena a gente pensar nos direitos da criança bem pequenininha, no primeiro ano de vida. Você sabe, infelizmente, nem sempre os direitos delas são considerados, são preservados. Vale a pena a gente pensar nos direitos das crianças maiores, das crianças de 7 anos, enfim, todas as fases da vida, dos adultos, né? Hoje os adultos têm muitos desafios, né? Tanto os adultos jovens quanto os adultos plenos e os velhos, né? Você sabe, felizmente, as crianças, a mortalidade infantil na maior parte dos países, felizmente, ela foi dominada, né? As crianças praticamente a mortalidade infantil é quase zero. E o direito a uma velhice longa, uma velhice boa, ativa, está sendo cada vez mais possível para um número maior de pessoas. Infelizmente, pessoas pobres que têm poucos recursos econômicos, que têm uma educação precária, ainda não desfrutam desse direito, porque o direito a uma vida longa é um direito humano, né? É claro que nós somos seres mortais, o nosso destino é ser substituído por outra pessoa, quem sabe até melhor do que nós, né? Que são os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos, as crianças do mundo, né? As crianças são o futuro do mundo. Mas nós temos, os velhos, temos direito a uma vida longa, saudável, bem cuidada. Você sabe, ser velho é perder autonomia portanto, o direito humano hoje ele é uma política pública e isso é maravilhoso e precisa ser considerado. E eu sempre gosto de pensar, sabe, Érica, que o direito ele corresponde a uma necessidade. Nós temos direitos porque temos necessidades. E temos direitos, e o direito corresponde a um dever. Quer dizer, se há um direito daquela pessoa, é dever do Estado, de uma outra, de uma instituição, prover aquele direito. Né? Perfeito. E isso, por isso que, de fato, vocês sempre acertam, né? Desenvolvimento, direitos humanos combinam com desenvolvimento integral, né? Com o desenvolvimento pleno do ser humano, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto cultural, no aspecto social, no aspecto espiritual, em todas as dimensões nossas, em todas as fases da vida, né? Eu acho, eu fico muito contente assim, porque eu vejo que muitas pessoas estão tendo essas possibilidades, essas oportunidades, que sempre tiveram, mas que ao longo da história, muitas vezes, essas possibilidades são negadas, né, Érica? É verdade. Lino, que o seu currículo é uma joia, todo mundo aqui já sabe, né? Você é uma pessoa com uma excelente formação acadêmica, com riquíssima experiência profissional. Mas hoje eu quero te convidar a se apresentar para a rede pedagógica sem falar de estudo e trabalho. Sim. Quem é o Lino de Macedo? Sem Então, falar da sua trajetória acadêmica e sim. profissional. Vamos falar do ser humano que é o Lino de Macedo. O que que ele Então, gosta olha, de fazer? eu nasci em Frutal, Minas Gerais, em 1944, Olha, 12 de novembro de 1944. E quem deu o nome a mim foi um padre. E Lino é o sucessor de São Pedro. É um santo também, é São Lino. Eu nasci ao meio-dia
e meus pais tinham ido à missa, e quando aí minha mãe, eu comecei a nascer, meu pai foi chamar uma parteira. Quando a parteira chegou, eu já tinha nascido. Então ela só completou o trabalho. Então eu nasci, digamos, sozinho. Meus pais moravam perto da igreja e o padre achou que eu deveria chamar Lino, porque o São Lino tem toda uma história aí. Ele era um papa, né? Enfim. E depois eu fui para Palestina, que é uma cidade bem pequena, morei lá dos 7 aos 17 anos. Depois eu fui para São José do Rio Preto, eu fiz a faculdade lá, o curso de pedagogia. Hoje ele é da Unesp, mas antes ela era um instituto isolado do... E depois eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, toda a carreira. Aí eu fui... terminando a faculdade, eu substituí a minha professora, porque ela foi fazer doutorado na França. Então, eu terminando a faculdade, eu já me tornei professor universitário. E fui também professor primário. Durante os anos da pedagogia, eu dava aula para os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Classe multisseriada, a gente chama, né? E foi muito bom, foi uma experiência muito rica. E depois aí eu trabalhei uns anos em Ribeirão Preto, no Instituto de Psicologia lá de Ribeirão Preto, na Faculdade de Psicologia da USP, e aí eu recebi um convite para me transferir para São Paulo, e eu me transferi, tive 3 filhos, um deles, infelizmente, morreu num acidente, já tem muitos anos, hoje ele teria 45 anos, ele morreu com 21 anos de idade. E foi uma experiência muito dura na minha vida, mas a gente tem que conviver com essas experiências, né? Tem coisas que a gente não quer, mas a gente recebe e a gente tem que aprender a conviver, tem que compreender, aceitar, né? E tenho 2 filhas grandes já, também trabalham, tenho netos, os netos são muito bacanas, estão aí terminando a faculdade. Então, na verdade, se eu posso dizer assim, com todos os altos e baixos, eu tive uma vida boa. Tenho, felizmente, reconhecimento de muitas pessoas e pude orientar muitas pessoas no seu mestrado e no doutorado. E eu não posso me queixar, sabe, Érica, apesar de tudo. Que coisa boa, Lina. A sua vida é preciosa para nós aqui da rede pedagógica também, né? Que bom conhecer parte da sua história. Agora eu já sei de onde vem essa luz, né? Nasceu ao meio-dia, gente. O sol tá lá em cima. Inclusive a Dani Turola, minha amiga, que querida, comentou: Lino, agora eu sei porque eu gosto tanto da sua participação aqui na rede. Nós nascemos no mesmo dia, no Olha, dia 12 de novembro. Então, olha, tem gente aqui te assistindo, Lino, que faz aniversário no mesmo dia que você. Então, vou olha. fazer um bate-bola aqui rapidinho, 5 perguntinhas. Eu pergunto, você responde sem pensar muito, combinado? Pronto, vamos lá. O que o Lino mais gosta de comer? Olha, macarrão e doce. Eita, qual é a Doce cor? Ah, goiaba com queijo, de goiabada com queijo. esse é mineiro raiz mesmo, gente. Sua cor preferida? Olha, eu acho que é o preto. Olha, que legal. É, Um país, um outro país que você já visitou e com o qual se identificou muito. olha, eu diria que é a Espanha. Hum. E um sonho ainda não realizado. Então, olha, eu diria assim, pouco realizado. Eu gostaria de escrever mais, porque eu gosto de dar aulas, mas eu gosto também de escrever, e são 2 experiências diferentes.
Então, eu gostaria, aí eu tenho me organizado para ver se eu consigo escrever mais. Eu tenho muitas coisas que eu gravo as palestras, as aulas que eu dou, e depois eu transcrevo. Então, eu gostaria muito de deixá-las por escrito. Eu acho que a escrita é uma boa memória que a gente deixa, né, para os colegas que se interessam por compartilhar coisas conosco, né, Érica? Excelente. E por fim, Lino, se você fosse um animal, que animal você seria? Olha, eu acho que eu seria uma vaca, talvez, ou um boi. Ah, Lino! Ou um boi. Eu tenho boas experiências com vaca e boi. Na minha infância, eu aprendi a tirar leite, eu tinha muito. Meu avô materno tinha uma fazenda e tinha gado. Eu gostava muito de bezerro, de tirar leite, Ah, que dessa, amor! desse Esse é clima. mineiro mesmo, gente. Mineiro do interior. É verdade. Gosta de bichinhos da fazenda, queijo É, com goiabada, tudo de bom. isso, é. Você é mineira também, né, Érica? Sim, eu sou mineira da cidade de Contagem. Olha que beleza. Olha, Lino, por que eu fiz essas perguntas para você, né? Para mostrar o quanto nós somos diversos, o quanto nós somos singulares e o Sim, quanto é importante que nós conheçamos as histórias uns dos outros, né? Para é que a sim, gente possa, de fato, aprender a ver o outro como alguém que, como nós, passa por dificuldades, mas tem sonhos, o desejo de acertar sempre, é né? verdade. Para a gente falar de direitos humanos, a gente precisa reconhecer o valor de cada ser humano, Concordo. né? A história dele, né? E- As dificuldades pelas quais ele passou, os sonhos, você tem toda a razão, porque tudo isso são direitos humanos, né? O sonhar, o viver a vida nos seus altos e baixos, nos seus momentos bons, nos seus momentos difíceis, né? O você, é, por exemplo, muitas vezes você gosta de uma pessoa num sentido, mas a correspondência não é equivalente. E você tem que aceitar isso. E muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar que o quanto você gosta de alguém não corresponde ao mesmo interesse dele por você, e isso faz parte da vida, né? Às vezes você quer ser amigo de uma pessoa, ela não quer ser amigo. Enfim, então você conviver com a diversidade, inclusive com frustrações, né? Na psicologia, eles chamam isso de valência positiva e negativa. A valência positiva, ela tem a ver com aquilo que nos faz bem, que nos dá bem-estar, que nos integra com as pessoas, com a natureza, etc. E valência negativa tem a ver com doença, com morte, com crimes, com coisas que também fazem parte da vida. E nós nos equilibramos, vamos dizer assim, de preferência, nesses dois contextos, né? Você vê, o mundo hoje nunca esteve tão desenvolvido, com tantos recursos, com tantas possibilidades, e nunca esteve tão ameaçador, amedrontador, né? É, com tantas questões aí de muitos tipos. É muito interessante isso, né? Isso também faz parte da diversidade, né? É, tem muita desigualdade ainda, né? Então, o direito, na verdade, é uma conquista que você precisa sustentá-la ao longo da vida, porque você pode perder, né? É verdade. Você pode perder. É como tudo, né? Então, como é que você sustenta na teoria de Piaget, ele chama a dialética entre conservação e transformação, porque as coisas mudam, os sentimentos mudam, a vida muda, a gente fica mais velho, um dia está doente, outro dia. Né? E como é que você conserva, por exemplo, os direitos
num contexto de transformações e transformações de muitos tipos, de muitos níveis. É difícil para nós considerarmos esses dois aspectos, né? Conservar aquilo que vale a pena, manter certas funções, porque o direito humano ele pode ser preenchido, ele depende de uma estrutura, de estruturas políticas, estruturas educacionais, estruturas de saúde, estruturas econômicas, estruturas físicas, etc. Mas ele tem uma função, né, que é preservar a dignidade do ser vivo a ter uma vida boa, a ter uma vida digna, qualquer que seja a sua condição, né? Porque, às vezes, a nossa condição é diferente. Né? Há pessoas que têm um tipo de comprometimento, outras têm outro comprometimento. Hoje nós estamos bem, amanhã a gente não está bem. Então, mas como é que você sustenta, né, essa qualidade de vida, esse direito à boa vida, como diziam os filósofos gregos antigos, né? Nós temos direito a uma boa vida, qualquer que seja a nossa condição. Né? E é outra história, né? O direito a uma boa vida depende das nossas ações, mas depende também das ações das outras pessoas, depende também do cuidado da natureza, etc. Né? E isso é uma peleja constante. Peleja é um termo mineiro, né? Que significa é uma labuta mesmo, é um trabalho humano. Né? O direito, na verdade, ele rima com liberdade, né? Liberdade no sentido, nós temos direito à liberdade de sermos o melhor que nós podemos ser, para nós e para os outros e para o mundo. Né? Nem todas as pessoas têm direito de serem o melhor que podem ser, porque a sociedade é injusta, é desigual, ela não dá oportunidades, às vezes, para muitas pessoas por razões fúteis, por razões que não se justificam. E, enfim, eu gosto dessa ideia do direito como o processo de desenvolvimento como liberdade. Né? Essa não é uma ideia minha, é uma ideia de um prêmio Nobel de Economia chamado Amartya Sen, em que a tese dele é essa, né? O desenvolvimento dos direitos humanos tem a ver com a ideia de liberdade. E entendendo por liberdade, né, esta possibilidade de você desenvolver suas capacidades ao máximo do que você pode. Né? Uns podem mais, outros podem menos. Às vezes a gente perde essa condição por várias razões, pela idade, pela doença, por acidentes, por uma série de coisas, mas todos nós temos direito e isso é uma conquista, não é, Érica? É uma conquista. Uma E, conquista. eu, por exemplo, aí a gente pode falar da rede pedagógica, né? Porque você vê, olha, os professores têm direito a uma qualificação profissional para que eles possam oferecer no seu magistério, seja na educação infantil, seja na escola fundamental 1, na escola fundamental 2, no ensino médio, então, qualquer que seja no curso superior, eles têm direito a uma boa qualificação para que eles possam oferecer o melhor de si em favor do seu magistério. E os professores nem sempre recebem na educação básica esta necessidade que eles têm, esse direito que eles têm a uma boa qualificação. E aí eles precisam de cursos, precisam de oportunidades, tais como essas que a rede pedagógica oferece, né? Sob uma condição que é acessível para qualquer professor. Né? Eu acho isso muito valioso, né?
vocês poderem oferecer cursos, oportunidades de aperfeiçoamento profissional, de conversas, de coisas de muitos tipos, de informações e formações de muitos tipos, e sob uma condição que qualquer professor pode pagar. Isso é muito bacana, porque nem sempre se tem essas oportunidades, né? E que bom que você está aqui com a gente, Lino. Eu vou Ó, aproveitar a mensagem do Lúcio, que está participando aqui com a gente, né? Ele falou assim: a sustentabilidade é um tema relevante que deve ser tratado junto com os direitos humanos. E eu queria pegar aqui essa fala, né? Ele falou de sustentabilidade. Eu também atuo, na verdade, eu atuo profissionalmente também na área da educação ambiental, né? Então, ótimo. falar de meio ambiente também é falar de direitos humanos. Por quê? Porque o ser humano ele tem direito a um meio ambiente equilibrado. Hoje eu comecei a minha live mostrando essa florzinha linda aqui, representando, né, você falou do ciclo da vida, falou em específico do ciclo da vida humana, né, nas suas apresentações, mas eu vim lembrar aqui também toda forma de vida, né, do planeta. E se a Sim, gente não tiver essa consciência, né, da importância do outro, e aqui de forma expandida, não só dos outros seres humanos, mas dos outros seres vivos, fica muito difícil a gente refletir inclusive sobre direitos humanos, né? Se a gente não tem essa noção de sustentabilidade. Eu sempre converso com as crianças, Lino, assim: olha, a vida de uma formiguinha não é menos importante que a vida do elefante. Mesmo que o elefante seja bem maior e mesmo que as formigas existam em maior número. Às vezes, as crianças, elas perfeito. têm afetividade em especial por alguns bichinhos, né? Domésticos que a gente ensina. É o coelhinho, é o porquinho, é a galinha, é o ursinho. Mas, assim, é muito difícil a gente nutrir afeto por um animal que não necessariamente gera em nós, assim, uma simpatia. Vou dar um exemplo. Uma aranha. Tem gente que tem medo de aranha. Sim, sim. Mas a vida da aranha não importa. A gente aprende até na aula de ciências o tanto que é importante para a cadeia alimentar, né? Então, olha, toda vida, toda forma de vida importa. E se a gente for fazer essa discussão, né, falando dos seres humanos, a gente pode pensar assim também, né? Toda vida importa. Mesmo que nós sejamos tão distintos. Essa nossa importância ela é igual, mesmo que não sejamos tão distintas. Exatamente. Eric, o que você está falando, né, é a ideia de sustentabilidade como a ideia de interdependência, porque sustentabilidade significa, né, um conceito de sustentabilidade é como é que nós mantemos vivos, não matamos aquilo que também nos custará. Então, interdependência é isso que você está falando. Por exemplo, hoje nós damos valor para os animais domésticos, porque ou eles nos alegram, nos protegem, como os cães, os gatos, a gente gosta de conviver com eles, ou então eles servem de alimentos para nós. A galinha, o porco, a vaca, os animais domésticos, que são aí, você conta nos dedos. Os outros animais, a gente não sabe dar valor para eles. A gente não sabe, por exemplo, da importância do ponto de vista. Porque interdependência é o seguinte: uma parte de nós está fora de nós. Né? Nós, por exemplo, dependemos da planta, das plantas, das águas, dos oceanos, né? Das flores, dos frutos, de tudo. Então, sustentabilidade quer dizer, se o ser humano se pensa o melhor e o maior de todos e independente dos outros, ele está
escolhendo a sua própria morte ao longo do tempo. Porque se tudo é interdependente, sustentar a nossa vida significa sustentar a vida dos outros, né? E, igual você falou, quer dizer, a aranha, ela faz parte de um sistema, né? Tanto assim que se a gente mata todas as aranhas, aniquila as aranhas, aqueles animais ou aquelas que viviam da aranha também ficam comprometidos. E, enquanto sistema, porque a ideia de sustentabilidade tem a ver com a ideia de sistema, né? De você se pensar como um sistema de interdependência em que todos nós fazemos parte de um todo, de um modo indissociável. E sustentar a vida do outro é também sustentar a nossa vida. A gente se esquece disso. Sustentar a vida do outro é sustentar a nossa vida. Valorizar a vida das plantas, dos animais, da água, do ar, né? Reconhecer o direito deles à vida é também reconhecer, é merecer o reconhecimento da nossa conservação da nossa vida. Então, sustentabilidade, por isso que sustentabilidade é um conceito interessante, porque não significa só sustentar no sentido, eu vou manter tal condição boa. Eu vou manter tal condição boa porque a bondade, o que é bom para ela é bom para todos os outros. Porque nós somos. E muitas vezes a gente esquece disso, né, Érica? A gente esquece, a gente é muito voltado para si mesmo, para os nossos interesses, para os nossos gostos, né? Sim, é Por muito isso, fácil a gente defender, dizer que é a favor, quando a gente está falando do nosso direito, do direito dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que moram perto da gente. Mas na medida que eu começo a pensar no direito do ser humano, que é diferente de mim, né? Que exatamente. tem uma cultura diferente, que tem gostos diferentes, que tem propriedades É, físicas diferentes, aí eu começo a conviver com outras questões que não combinam com os direitos humanos, como é o caso do preconceito, do racismo, da isso. xenofobia e tudo mais que nós temos por aí. E por isso, Érica, que eu gosto dessa ideia de vocês terem juntado direitos humanos com educação integral, porque muitas vezes eu prefiro o termo educação integral, desenvolvimento integral no meu caso, né, porque eu trabalho na área de psicologia do desenvolvimento, mas a educação inclusiva, porque o problema do inclusivo é que ele pode ter uma leitura equivocada, mas infelizmente muito comum. Incluir eu quero que você pense como homem, como branco, como alguém que pensa como eu, que tem o mesmo valor que eu, que tem a mesma religião que eu, que tem os mesmos gostos. Então, incluir eu quero tornar você igual a mim, para que você possa ser aceito como parte do meu grupo. Então, inclusão é um termo bacana, mas se ele for entendido nesse sentido de incluir o outro no meu grupo, no meu gosto, nos meus interesses, nos meus valores, essa inclusão ela significa submissão. Enquanto que o integral, a ideia do integral significa integridade, significa integração. Nós temos que integrar, por exemplo, o ser humano não pode desintegrar-se da natureza, do ambiente, das coisas do mundo, né? Significa integral, integração, integridade, integrado, né? Uhum. E o integral significa você trabalhar
a interdependência e a multidimensionalidade das coisas, né? A aranha precisa de alimento, precisa de água, precisa de proteção, ela tem direito à vida. E, na verdade, se a gente for pensar no sentido de perigo, o ser mais perigoso que existe para o mundo é o ser humano, infelizmente, porque os outros animais, eles matam para viver, para se alimentar. Eles não matam por maldade ou por interesses mesquinhos. Eles, né, um animal satisfeito, ele não sai matando outros animais. Ele mata porque ele precisa de alimento e o alimento está fora dele. Da mesma forma que nós matamos o coelho, a galinha, a vaca, comemos os vegetais, porque a gente precisa deles, porque sem eles a morte deles é a nossa vida. Mas o ser humano é, dentre todos os seres vivos, aquele que mata não apenas para sua sobrevivência, como indivíduo, mas mata por outros interesses, pelo dinheiro, pela arrogância, pela raiva, pelo poder, pela opressão. Isso é uma pena, não é? Porque os outros animais não fazem isso. Infelizmente sim, Lino. E eu Por isso gostaria. que os direitos humanos precisam ser garantidos, sustentados. Isso mesmo, gente, sustentados. Em alguma medida, eu poderia até dizer, né, que muitos deles ainda nem foram conquistados, né? Eles são Não, não. expectativas de direito, porque realmente a gente vive numa sociedade complexa que parece, né, estar se tornando mais complexa, né? A gente Claro. pensa sempre numa linha cronológica de que a gente pode caminhar para a evolução, mas a gente já aprendeu também que na história, inclusive, há vários momentos em que a gente percebe isso, que a sociedade ela pode retroceder também em questões muito importantes, como é o E, caso dos direitos humanos. E o livro que Érica, lembrar, sim, Érica, veja, e os direitos, você tem os direitos eternos, mas você tem os novos direitos. Os direitos, por exemplo, o século XXI, ele abre novas possibilidades, tanto no sentido positivo quanto negativo, como eu disse. Por exemplo, né? Você já pensou o sofrimento de uma pessoa que sabe que existe um medicamento que pode curar uma doença que ela tem, mas se ela não tem dinheiro, não tem acesso a esse medicamento? nossa, Né? Porque uma coisa é você ter uma doença e a medicina não ter ainda tratamento, não ter recursos para cuidar para enfrentar essa doença. Como acontecia, por exemplo, no século passado. Hoje nós temos muitas doenças tratáveis, para as quais existe um tratamento, mas a pessoa não tem direito, não tem dinheiro, não tem acesso, né? Não não tem consegue acesso. exercer o Né? direito. Por exemplo, a questão da tecnologia digital. Né? A tecnologia digital é uma novidade, você precisa aprender. Agora, você precisa ter dinheiro para ter uma internet, comprar o aparelho, aprender a usar, aprender a se proteger, né? Porque é a tal história, né? O medicamento pode ser bom, mas pode ser veneno. A linguagem digital pode ser boa, nos permitir acesso a informações, a montes de coisas, mas também pode ser negativa. Então, é muito interessante assim como é que você atualiza os direitos, por exemplo, do século XXI e abre a possibilidade para que mais e mais pessoas, de preferência todas, tenham acesso a eles para que a vida boa possa ser possível também para elas, porque é muito sofrimento. Uma pessoa, eu quero insistir nesse exemplo, né? Uma pessoa sofre de uma doença, existe um medicamento,
e ela não tem acesso porque não tem dinheiro e porque o Estado não provê ou não sabe prover ou não, enfim, não tem uma gestão boa no sentido de prover aquela condição e a pessoa sofre, morre antes do tempo, sofre e é uma pena isso, né? É verdade, como disse a Carol aqui no chat, né? Direito de todos, mas de que todos estamos falando? Às vezes esse todos são só alguns, né? E os Exatamente. direitos também, eles têm essa especificidade em relação ao desenvolvimento do ser humano, né? Que é justamente o ponto que o Lino está trabalhando aqui nesse mini curso, Direitos Humanos e Desenvolvimento Integral. Por quê? Para que nós possamos garantir os direitos humanos, nós precisamos, muitas das vezes, criar direitos específicos que se relacionam à fase de vida ou à condição de um Perfeito. determinado indivíduo, né? Então, pode parecer, Lino, que às vezes algumas pessoas, vou falar bem no senso comum, tá? Tem privilégios quando a gente fala de direitos humanos, só porque para elas são garantidos alguns direitos específicos. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Por que que nós precisamos ter, de repente, uma lei específica para falar da violência contra a mulher? Se todos nós temos direito à segurança, se todos nós temos direito à integridade física, por que é que no direito nós temos essas variações? Essas variações são privilégios? Direito da criança, direito do adolescente, direito da pessoa idosa? Ora, nós não somos todos iguais? É uma boa questão, né? Porque exatamente, porque veja, muitas vezes o direito se expressa como proteção, porque é igual você estava falando, infelizmente no Brasil, o feminicídio é uma realidade muito atual. Eu estava vendo a estatística, por exemplo, ainda que o número de mortes tenha decaído, o feminicídio continua alto. Ou seja, a violência física contra mulheres e por pessoas com quem elas têm vínculos, né? Vínculo de casamento, de afeto, de filhos juntos, não é? É uma prática comum. Então, os velhos, muitos velhos, ficam abandonados à própria sorte. Estão abandonados à própria sorte. Então, se eles não forem protegidos pela sociedade, pelo Estado, pelos filhos, né? Por outras pessoas, eles não dão conta de prover. É o caso também das crianças. Veja, a criança mais saudável, ela tem direito à vida, só que ela não sabe cuidar da vida dela se ela é muito novinha. Ela não sabe se dar comida, se pôr para dormir, não sabe se proteger do frio, não sabe se limpar. Ela precisa de um adulto presente, amoroso, conectado, né? Confiável, um adulto que íntegro, que vá protegê-la no sentido de cuidar, porque ela não tem recursos próprios para fazer isso, né? Outra coisa, né? Às vezes, veja, o seu tema é interessante, porque às vezes a gente tem algo que é a superproteção. A superproteção é você proteger mais do que a pessoa precisa e você lhe tira o direito de experimentar, de testar os seus próprios recursos, de ganhar autonomia, porque você, com medo, super protege. Então, é muito curioso isso, quer dizer, como é sutil essa relação com a problemática dos direitos e do desenvolvimento. Porque se você super protege, por exemplo, vamos pensar uma criança comprometida. Há pais que super protegem,
porque eles não querem que ela sofra, porque ela tem poucos recursos e tal. Mas, se você super protege, você tira dela o direito de experimentar, de errar, de cair, de ganhar autonomia nos limites das suas possibilidades. Outra coisa é a indiferença, é o abandono, ou então a violência, né? Porque como a criança não consegue fazer aquilo que se esperava que ela fosse capaz de fazer, eu sou violento, eu puno, né? Então, é muito interessante, assim, como é que você qualifica, né? É a tal história da sustentabilidade, né? Água nenhuma mata. Muita água, conforme o caso, também mata. Então, sustentabilidade tem a ver com esse equilíbrio nas relações, de Muito tal bem. forma que você se aproxima, você se afasta, você escuta, você fala, você não superprotege, mas também não abandona ou não cobra coisas que estão acima da capacidade. Ou seja, você respeita o direito da pessoa ser si mesma, ter direito à sua vida, com seus recursos. É sofisticado isso, é difícil. É bem difícil, né? Por exemplo, você usou a palavra equilíbrio, eu achei muito legal e me remete à palavra equidade, né? É, Muitas das vezes, para que nós possamos garantir os direitos das pessoas, é preciso que existam, inclusive, mecanismos de superproteção ou de reparação, porque a gente não perfeito. vive em um mundo perfeito, né? Nós somos Não, uma sociedade tentando evoluir, mas que às vezes retrocede. E a gente tem também herança, né, que vem aí de muitos anos, né? sem Então, dúvida. se a gente tem, por exemplo, uma sociedade em que historicamente a mulher foi submetida à violência, hoje, para garantir, né, às vezes a integridade física, a própria vida da mulher, a gente precisa que o direito, né, tenha garantias específicas para a mulher, para Claro, perfeito. indígenas, né, para pessoa com deficiência, né? Inclusive, por Exatamente. exemplo, muitas das vezes as pessoas se queixam, e eu vou trazer aqui temas que são super corriqueiros em toda conversa que se tem sobre direito. Ah, mas eu sou contra, por exemplo, a lei de cotas. Ah, eu sou contra porque eu acho que as pessoas não deveriam ter, porque se todo mundo é igual, todo mundo tem que concorrer igual, mas tem que parar para pensar, tem que estudar, tem que ler. Por que que essa lei existe? Deixa eu ler Claro, aqui a lei, como ela realmente funciona. A gente não pode ser ir só no que a gente ouve falar, não. Deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu ler o argumento de uma pessoa que é contra e de uma pessoa que é a favor, né? perfeito. Por que que existem esses mecanismos? Para buscar justamente a equidade. Por quê? Porque ao longo do tempo, essas pessoas foram privadas do acesso à educação e hoje nós temos aí a lei de cotas estabelecida de forma temporária para que seja feita uma reparação histórica, né? Perfeito, Direito da perfeito. pessoa com a deficiência. Ah, assento preferencial, ora. Por que que é diferente para ela? Porque nem todas as pessoas têm condições de exercer o seu direito de ir e vir em segurança da mesma maneira. Se não tiver um cuidado especial, uma vaga especial, um assento especial, aquela pessoa simplesmente não vai. Isso seria justo? Tem gente, Lino, que tem dificuldade do básico. Não respeita nem a vaga específica para pessoa com deficiência no estacionamento. E é exatamente isso. E muitas vezes muitas pessoas pensam desse jeito, né? Quer dizer, bom, somos iguais, de cada um para si, Deus para todos. Não, na verdade, é por isso que essa também é uma ideia de sustentabilidade. Por exemplo, as plantas, se você não proteger a natureza, se você não proteger o ambiente, se você não criar leis que protejam o ambiente,
ele vai se deteriorar, porque ele não consegue, por ele mesmo, ele é mais fraco do que a ganância, os interesses humanos. Então, você tem que proteger. E daí é que vem a importância de você aprender, né, que o direito é o direito à proteção, o direito à reparação, como você falou. Eu gosto dessa ideia, sabe? E é claro, por exemplo, as cotas, por exemplo, não eliminam o compromisso da pessoa que entra num contexto de cota, de aprender, de ser um bom aluno, de ganhar competência e se qualificar para fazer bem aquele trabalho. E muitos dos cotistas honram essa condição. Eles se beneficiam, digamos assim, de uma reparação, mas, no contexto do processo de formação, eles aprendem, eles desenvolvem competências e eles podem, então, agora, oferecer o melhor de si no trabalho, naquilo que eles estudaram, estão se formando, né? Se for professor, engenheiro, médico, enfim, qualquer que seja a profissão que ele escolher. Né? O direito humano, nesse sentido, ele é uma tomada de consciência das pessoas, da sociedade, das políticas públicas, de proverem para as pessoas, né? Até de um modo, porque nós somos diferentes. Inclusive, nós somos desiguais em muitos pontos, mas não a gente deve combater a desigualdade que implica falta de oportunidade, que implica injustiça, né? Porque a gente tem diferenças, né? A diferença ela indica uma desigualdade. Né? Você, por exemplo, é mais alta do que eu, você é mais nova do que eu. Existe uma diferença de idade entre nós, existe uma diferença de altura, uma diferença. Nós temos muito. Agora, a equidade é você, num contexto de diferenças ou de diversidade, você possibilitar que cada um tenha o direito de ser o melhor que ele pode ser para ele mesmo, para os outros e para o mundo, nas condições dele. Porque é a tua história, né? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa comprometida, você não pode fazer para ela exigências que você faz para uma pessoa não comprometida, por exemplo, fisicamente. Uhum. Porque é uma injustiça, inclusive, porque ela não tem condições de responder aquilo. Ela tem limites, ela tem questões. Agora, então, esse equilíbrio nas relações, né? Isso tudo tem a ver com a ideia de direitos humanos, de sustentabilidade e de pensar as relações numa perspectiva de integração, de integridade e integral, ou seja, considerando todos os aspectos do problema, né, tendo em vista, né, a capacitação das pessoas no melhor das suas possibilidades. O Piaget fala de majorante. Majorante é para melhor, quer dizer, eu tenho direito. Né? Quantas crianças, digamos, normais, têm uma defasagem em relação até crianças comprometidas por falta de oportunidades? Sim, a gente até conversou ontem, né, aqui com o professor Pedro Demo, e ele falou Ótimo, ele é a ótimo. questão da pobreza mesmo, né? Como é que a gente vai comparar o desenvolvimento
do aluno pobre, do aluno rico, né? Então a gente precisa de fato considerar essas questões para que juntos nós possamos alcançar aí esse equilíbrio, essa integralidade que o Lino está enfatizando aqui na fala dele. Essa é a 19ª semana Rede Pedagógica Direitos Humanos e nós estamos aqui hoje com o Lino de Macedo, que nasceu ao meio-dia, que nasceu em Frutal, que recebeu esse nome bonito por sugestão de um padre. O Lino gosta de preto, de queijo com goiabada, e se fosse um animal, ele seria uma vaca, um bezerro ou um boizinho. Ótimo. O Lino, essa pessoa preciosa que está aqui hoje compartilhando conosco tanto do seu conhecimento, né, que vem aí de uma carreira acadêmica e profissional muito substancial. Ele que é especialista em desenvolvimento infantil, que estuda a obra de Jean Piaget e que está em constante busca aí de novas informações, de novas conexões para trazer para a gente aqui na rede pedagógica. Lino, essa nossa primeira conversa está chegando ao final, o que é uma Pô. pena, né? Porque eu tô adorando. Ah, Mas é beleza. rapidinho. A gente vai fazer um intervalo. Nós vamos liberar no YouTube da Rede Pedagógica uma primeira parte do conteúdo que você gravou para o curso, tá? A gente vai liberar um vídeo de 13 minutos. E a gente vai fazer um intervalo aqui de aproximadamente 20 minutinhos. Então, eu já vou marcar o nosso retorno para as 20h30. E antes de encerrarmos, eu gostaria de tirar um retrato com você. Ótimo, que Vamos? beleza. Vamos. Então, gente, olha, esse retrato, essa foto é aí de recordação para você salvar no seu celular, mas também para você publicar nos stories do seu Instagram, para você mostrar para sua rede de contatos que você está investindo em conhecimento, que você está estudando, que está evoluindo, né? E assim você influencia as pessoas que estão observando aí, né? O seu movimento, a sua vida. Essa é a influência do bem, né? Você influencia Claro. outras pessoas a buscarem o conhecimento. Então, você faz um print bem bonito, meu e do Lino, posta no seu Instagram, marca a rede pedagógica, marca também o perfil do professor, que é @Lino de Macedo, tá bem? Que eu vou curtir todos os stories. Todo mundo que publicou ontem eu curti e comentei. Hoje eu vou curtir e comentar todos os prints que estiverem nos stories também. Vamos lá, Lino? Vamos lá. Vou colocar minha florzinha aqui. Aí. Pronto? Pronto, muito bem. Então, Obrigada, então a pessoal. gente se vê até daqui a pouco. Espero que vocês apreciem aí o vídeo que foi editado, né? Sim, tá incrível, gente. O material gravado pelo Lino tá sensacional. É muito mais do que esse vídeo que vai ser liberado agora de 13 minutos, é porque vai ser liberado em partes, para vocês irem degustando pouco a pouco, tá bem? A gente volta às 20h30 aqui ao vivo novamente no Instagram da Rede Pedagógica. A Semana Rede Pedagógica tá só começando. Um abraço, Lino. Um abraço, querida. Tchau, tchau. Tchau. Gente, esse foi o Lino. Foi ótima a nossa conversa, né? O Lino é uma pessoa que está sempre aqui com a gente na rede pedagógica e faz parte mesmo da rede, como eu disse, é um amigo, né? Uma excelente referência para vocês, educadores. Tem uma bibliografia aí, né? Uma biografia maravilhosa, uma bibliografia também maravilhosa, né? Vale a pena. Inclusive, ele está disponibilizando não só videoaulas gravadas, como também conteúdo em texto que vai lá para a RP-EAD, vocês vão poder baixar, fazer a leitura, imprimir, como vocês preferirem, tá bem? Lembrando que as inscrições continuam abertas em redepedagógica.com.br. Ao longo da semana, ainda não foi publicado, mas ao longo da semana também vocês vão poder concorrer a livros autografados pelo professor Pedro Demo. Tá incrível, ó, esse livro que é lançamento, Direitos Humanos Iguais e Diversos. Já já
Vocês vão encontrar esse post no feed, vai ter uma foto minha segurando os livros assim e na legenda as regras para participar do sorteio. Como eu disse, a Semana Rede Pedagógica está só começando, não deixa de participar ao vivo todos os dias. Se você tem dúvidas, é só entrar em contato com a gente, mandando direct no Instagram, e-mail ou um comentário, uma mensagem. Tem o WhatsApp da Rede Pedagógica também, que fica aí no cabeçalho do nosso Instagram. Tá bem? Vamos lá para o YouTube? Assiste o vídeo no YouTube, se inscreve no canal, deixa lá um like, um coraçãozinho, coloca um comentário, tá bem? E depois você volta aqui para o Instagram, que a gente vai entrar ao vivo novamente às 20h30. Até mais!